texto sacrossanto para meditação, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 16. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 16. Nós adentraremos o capítulo 4 até o verso 3. Eclesiastes 3,16 adiante nos diz assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como animais, ou como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é fumaça. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Pode passar para o próximo slide, por favor. Por todos os cantos da criação, irmãos, existe um pó. Seja na coloração cinza, e de uma forma específica aqui em Brasília, aquele pó avermelhado do barro. Todo canto. E nós lidamos com esse pó constantemente. Seja nas nossas casas, seja na rua, seja sobre os nossos carros, seja sobre os nossos sapatos. Sempre estamos tirando pó, lutando contra o pó. E esse pó está em toda parte. A casa pode ser limpa, completamente higienizada, selada, fechada, todas as gretas. Passados uns 3 dias, o que nós vamos encontrar? O pó. Quem é dona de casa sabe o que eu estou falando. Por toda parte ele está, ele toma conta de tudo. E esse pó que nós encontramos por toda parte sinaliza que o homem do pó veio e ao pó tornará. Esse pó é o pó da morte. O pó da morte não é aquele suco perigoso, antigo. Esse pó da morte, o homem do pó veio e ao pó tornará. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre algumas verdades à luz desse texto, que são importantíssimas para a nossa vida cristã. Pode passar para o próximo, por favor. Próximo slide. Aí tá, se puder corrigir, Paulo, é desumanidade, tá? A desumanidade do homem com o homem. Isso é parte desse pó. O pregador encara os nossos receios, as nossas ansiedades, elaborando perguntas mais inquietantes que todas as pessoas no seu íntimo fazem acerca do sentido do universo, acerca da existência de Deus, sobre o que vai acontecer na vida vindoura. O pregador formula um problema e encontra uma resposta. Mas veja que na própria resposta que ele acha, ele encontra um outro problema.
que nós vamos ver ao longo desse sermão. Ele deseja o juízo final de Deus sobre todas as injustiças do mundo. Veja que Salomão teve que julgar tantas causas. A famosa causa que aparece até em um dos episódios do Chaves, né, principalmente o Chapolin, que está lá aquelas mulheres brigando pela criança. E o sábio Salomão diz, olha, vamos resolver esse problema agora. Vamos partir a criança ao meio. Vou dar um lado para uma banda para uma e uma banda para outra mulher e vocês vão felizes para casa. E uma das mulheres disse, pode fazer isso. E a outra disse, não faça isso. Deixa ele ir com a outra. E Salomão percebeu que aquela que queria poupar a criança era de fato a mãe da criança. Veja que o homem mais sábio do mundo almejou por justiça divina. O que testemunhamos debaixo do sol são vidas vividas para si, para o momento, sem gratidão, respeito e obediência a Deus e aos seus caminhos. A injustiça desenfreada. E aqui, de certa forma, Salomão assume o clamor dos profetas, especialmente Amós e Isaías, por justiça. E nós, irmãos, clamamos por justiça desde a infância. Quantos não já ouviram uma criança, quando lhe é negado algum desejo, ela virar para os seus responsáveis e dizer, isso não é justo. A criança já clama por justiça. E a humanidade é injusta. Salomão olhou para o lugar do juízo, para os tribunais, onde deveria haver o estabelecimento da moralidade. E o que é que Salomão encontra? Maldade, poeira. A poeira da morte também chega nos tribunais. Até mesmo o sistema jurídico é corrupto. Nós vimos na semana retrasada o STF derrubando a condenação na segunda instância, na maior cara deslavada, diante de todos os brasileiros. A justiça cometendo injustiças. Isso é a manifestação da maldade, irmãos, de uma forma muito genuína. Lamentavelmente, não é só no Brasil. Salomão já havia observado isso há milênios, a injustiça da própria justiça. Pessoas inocentes são condenadas por crimes que jamais cometeram, estavam no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Muitas mortes no Brasil sem esclarecimento, muito mais das metades das mortes no nosso país não tem elucidação, não tem esclarecimento. São pessoas que morrem e não se sabe exatamente por quem, pelas mãos de quem. Mas a poeira da morte não está presente apenas nas cortes judiciais, ela está em toda parte. Ricos abusando da miséria dos pobres, o que Salomão fala aí no capítulo 4, para ficarem mais ricos. O pior é que não há nada que possa ser feito. É isso que deixou Salomão mais triste. Ser ou não ser. É o que Salomão fala nesses dois versículos 2º e 3º do capítulo 4. Em vista de tantas coisas depravadas que acontecem no mundo, o pregador achou melhor que nunca tivesse vivido. O pregador não se frustra apenas com a injustiça abundantemente praticada no nosso mundo, mas ele se frustra com a aparente impunidade, irmãos. E o que a Lava Jato, o Ministério Público, tem feito com as suas operações, especialmente da Lava Jato, é tentar imprimir que o crime não compensa. O crime não compensa. Mas diante de decisões como estas do STF, o Ministério Público fica com as suas mãos manietadas, amarradas ou cortadas. Pouco se pode fazer. O pregador se frustra com a injustiça e com a impunidade. E ele retoma esse tema no capítulo 4, ele toma partido aqui dos oprimidos, e nós vemos que Amós pregou contra pessoas que oprimiam e esmagavam os pobres e os necessitados. Ezequiel advertiu contra a extorsão e o roubo a estrangeiros. Isaías anunciou o ai de Deus contra os que decretam leis injustas e que escrevem leis de opressão
Estes profetas falaram das injustiças que ainda ocorrem no nosso mundo, irmãos. Muitas dessas injustiças estão no século 21. Genocídios, terrorismos, escravidão, tráfico de mulheres e de crianças, fome, miséria, numa sociedade pseudo-evoluída. Todas essas questões pré-históricas da humanidade, essas inquietações ainda estão presentes nos nossos dias. Nem a ONU, a Organização das Nações Unidas, conseguiu resolver esses problemas. O pregador ficou frustrado por não ter condições de pôr fim, dar um basta à opressão. Em muitas situações nós temos a mesma sensação de impotência e de frustração. Isso acontece conosco quando sofremos a subtração de nossos bens, quando algumas pessoas têm os seus parentes, amigos perdidos pela violência urbana, ceifados pela violência urbana, perseguição religiosa, injustiças sociais. Nós nos sentimos como Salomão, impotentes. A poeira tomando conta da nossa vida. Uma outra verdade, pode passar para o próximo tela, por favor. Um tempo para a justiça, verso 17. Salomão tinha uma boa resposta para o problema da injustiça. Ele aplicou ao seu coração algo que já havia pregado no verso 2 do capítulo 3. Se existe uma estação para tudo, certamente haverá o tempo para a justiça. Por isso que, ao invés de nós ficarmos enfurecidos, irados e até mesmo frustrados com tanta maldade que há no mundo, nós podemos confiar. E nós podemos confiar que no fim, Deus corrigirá todas as coisas. A nossa resposta aos sofrimentos inexplicáveis e que nos deixam perplexamente chocados, irmãos, é só uma resposta. Maranata. Só essa resposta. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É a única resposta que nós temos em face das injustiças. Claro que enquanto nós vivermos debaixo do sol, nós temos de lutar por justiça, seja no nosso lar, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade, mas conscientes que os nossos mais intensos esforços não esgotarão a opressão do mundo. Lembram-se daquele episódio nos evangelhos que aquela mulher pecadora ungiu os pés do Senhor Jesus com seus próprios cabelos, com um perfume caríssimo. E Judas disse, nós poderíamos vender esse perfume e o produto distribuir aos pobres. O que Jesus respondeu a Judas? Os pobres, vocês sempre terão convosco. A mentira daquele criminoso chamado Lula, que esgotou a fome no país. Mentira! Isso nunca vai acontecer, porque os pobres sempre teremos conosco. Palavras de Jesus. Todas as nossas tentativas de esgotar a miséria humana serão inúteis. Nós não vamos conseguir esgotar. Obviamente que nós temos que trabalhar contra a injustiça. Sempre, sempre. Mas ainda haverá violência contra a mulher. Durante esse culto, várias mulheres sofreram violência no nosso país. Ainda haverão policiais que serão assassinados no exercício de suas funções. Talvez nesse culto, muitos pais de família, recebendo uma miséria do Estado, morreram para defender os cidadãos de bem. Ainda crianças serão abandonadas. Muitas crianças estão sendo abandonadas nesse momento. Pessoas passando fome nesse momento. Ainda haverá mecanismos de corrupção no governo, irmãos. Isso não acaba. Nas situações que não podemos ou que não temos poder para interferir, Deus fará justiça. A nossa confiança não está no sistema jurídico, mas no juiz supremo, que é Cristo. Em Gênesis capítulo 18, verso 25, há uma indagação. Não fará justiça o juiz de toda a terra?
Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? O pregador encerra o seu livro da seguinte maneira, no capítulo 12, verso 14. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vivemos na esperança segura e na expectativa certa desse grande dia. Ao nos depararmos com as injustiças que não podemos intervir, nós temos que orar e confiar pacientemente no juiz de toda a terra. Pode passar para o próximo. Salomão tenta achar a resposta para esse pó da morte na justiça. A justiça dos homens é falha, a justiça divina não falha. Porém, Salomão se depara com essa questão da justiça divina depois da morte. E a morte é um dos principais problemas que nós temos que enfrentar. Do pó ao pó, verso 18 a 21. Porque Deus não julga logo as injustiças das pessoas. É uma indagação que nós fazemos. O pregador tinha uma resposta no verso 18. Nossa existência atual é um teste para revelar o nosso caráter, para revelar o nosso coração. Nossa existência atual revela a nossa mortalidade. Será que nós conseguimos reconhecer quem realmente nós somos? Versos 19 e 20, Salomão está afirmando que as pessoas morrem assim como morrem os animais. E aqui, irmãos, eu quero ressaltar que Salomão volta à perspectiva meramente horizontal. Ele não está considerando a perspectiva vertical. Ele tem essas recaídas. A despeito de todas as diferenças biológicas entre nós e os animais, nós temos algo em comum com eles: a morte física. E um pregador, ele estava meditando sobre a morte dos animais, e nós podemos dizer, o cachorro vive 15, 20 anos, alguns vão viver com várias cirurgias e procedimentos veterinários até os 25, 30 anos. Nós vivemos mais que os animais? Não necessariamente. Porque a tartaruga pode chegar a 120 anos. Nem todos nós chegaremos a 120 anos. Talvez a tartaruga tenha muito mais vantagens do que muitos de nós aqui. Então nós temos algo em comum com eles, a morte física. Virá o dia em que expiraremos pela última vez. Nós cairemos por terra e faremos parte desse ambiente de pó. O pó que toma conta de toda a criação. Debaixo do sol não existem respostas para o destino humano. É isso que o pregador está falando aqui. Na ciência não encontraremos as respostas, irmãos. Por isso, as teorias humanistas não podem oferecer esperança para o coração humano. Não podem. No evolucionismo, os homens mais evoluídos, ou os animais mais evoluídos, chegaram à pretensa e orgulhosa conclusão de que Deus não existe. Os animais mais evoluídos chegaram a essa conclusão no evolucionismo: Deus não existe. E baseados tão somente no que pesquisaram debaixo do sol, agora que estão começando a ir para o universo. E uma das conclusões que se chega nas pesquisas científicas é que o universo é infinito. Ou seja, o homem jamais vai conseguir esquadrinhar o universo. E dizer, examinamos tudo e Deus não existe. Para chegar a essa afirmação de que Deus não existe, o homem deveria explorar todo o universo. Todo. E não achar nada. Há necessidade, portanto, de uma revelação maior. A ciência não é capaz de dizer se somos mais do que os animais. Essa é a verdade. Se não somos mais do que os animais, seria muito melhor ser um animal. Porque um cachorro, um gato, um animal de estimação, não tem as mesmas, ou até mesmo um animal selvagem, não tem as mesmas preocupações que nós temos. Não tem as mesmas ansiedades, as injustiças humanas. Lamentavelmente,
diversas vezes, nós agimos pior do que os animais. Porque eu nunca vi os animais fazendo fofoca. Eu nunca vi os animais dando um falso testemunho num tribunal, no meio da selva. Nunca vi animal mentindo, vendendo outros animais para ganhar dinheiro, criando produtos letais para o organismo só para ganhar dinheiro. Os animais não traficam drogas para os outros animais. Se não somos mais do que animais, nós estamos numa condição muito pior que a dos animais. Dessa perspectiva, é melhor estar morto do que estar vivo. É nessa perspectiva que Salomão está falando. E não ter nascido ainda. Por um momento, parecia que o juízo final resolveria o problema da injustiça. Mas a resposta ao seu problema revelou um outro problema, a morte, que eu falei no início dessa mensagem. Mas as suas esperanças podem ser alimentadas com uma vida após a morte. Saber o nosso destino é essencial para termos sentido na vida e naquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Se eu estou fazendo uma faculdade, eu tenho um objetivo naquilo que eu estou fazendo. Eu quero chegar à formatura, eu quero utilizar aquela faculdade para alguma coisa. Não estou ali à toa, matando o tempo, como alguns acham que matam o tempo. O casamento tem o seu objetivo também, previamente estabelecido por Deus, um relacionamento duradouro, vitalício, até que a morte os separe para a glória de Deus. Os filhos também têm o objetivo de existirem, para serem para a glória de Deus, imagens refletidas de Deus na vida dos nossos filhos, e assim por diante. Tudo tem o seu objetivo. Quando nós sabemos para onde vamos depois da morte, a vida ganha um outro contorno. Nós saímos da perspectiva horizontal. Nós somos mais do que animais, muito mais do que os animais. E por fim, pode passar para a próxima tela, por favor. Do pó, a glória. A essa altura do escrito fica evidente que Salomão não tem todas as respostas na perspectiva horizontal. Ele fez as perguntas certas, ele identificou os problemas da existência humana. Hoje, se fizermos essas perguntas, onde nós vamos encontrar as respostas? No Evangelho de Cristo. Somente no Evangelho de Cristo. Um dos pais da igreja afirmou que Eclesiastes, ao instruir-nos por meio de enigmas, nos guia para outra vida. É isso que Eclesiastes faz. Nos guia para outra vida. Todos os que quiserem saber o que acontecerá depois da morte, devem perguntar a Jesus. Ele passou pela morte, foi para o outro lado do rio, foi para o céu preparar lugar para nós, para que possamos estar onde Ele está. Passaremos pela morte física, mas quando nós ressurgirmos do pó, nós ressurgiremos em glória. Quando nós estudamos a teologia das últimas coisas e sobre a teologia da ressurreição, quando nós ressurgirmos dos mortos, não será nesse corpo. Nós já vamos ressurgir glorificados. Nós levantaremos do pó a glória. E eu quero concluir, pode passar para a última tela aí, irmãos, por favor. Essa noite eu falei da desumanidade do homem com o próprio homem, das suas injustiças. Um tempo para a justiça, que é o tempo do juízo final, do pó ao pó, a triste realidade da morte física, e do pó à glória. Sabemos que somos mais do que os animais. Deus está vendo as injustiças do mundo. E como que nós sabemos disso, meus irmãos? Porque a cruz é uma lembrança inquestionável de que o Eterno leva a sério o pecado. Ele não poupou o seu próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou naquela cruz. Cristo morreu, morte de cruz. O juiz de toda a terra não estabeleceu juízo pleno, ainda, para nos dar tempo.
Tão somente por isso, para dar tempo. Beto Brasileiro, um compositor de músicas, afirmou que o nosso pó se tornará flores. O nosso pó, um dia depois que você morrer, vai virar uma flor. O nosso pó se tornará flores. E diante da morte do seu amigo, o Senhor Jesus verteu lágrimas no pó dessa terra. Lágrimas que se misturaram com o pó da terra e se tornaram lodo. E em meio àquela situação de velório, de tristeza, Jesus diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero convidá-los a abrirem o último texto, Salmo 49, versos 14 e 15. Do pó viemos, ao pó voltaremos, e do pó nós regressaremos repletos da glória do Senhor. O nosso pó, irmãos, sem dúvida alguma, será muito mais que flores. Pode ter certeza disso. O nosso pó será mais do que flores. Que nós possamos essa noite, com a ajuda de Deus, considerar quem nós somos. Pó. E que nós possamos viver intensamente para a glória do Senhor. Eu quero finalizar com a leitura conjunta no Salmo 49, versos 14 e 15. Após essa leitura, nós finalizaremos essa mensagem. Diz assim: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Não acaba aqui. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações.